Hoje também é dia de fatos da semana, com o doutor Eduardo Leite, também estava com saudade. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Ótimo, você? Também, graças a Deus, bem-vindo de novo, viu? Ah, você, né? Também, né? Você que ficou ausente semana passada, é lógico. As boas-vindas pra mim. Mas é sempre bom, a Marisa é sempre... Ah, ela é uma delícia, né? É uma pessoa bacana demais de conviver. É uma pessoa especial. A quem eu agradeço por ter ficado aqui essas 2 semanas, viu, Marisi? Beijo, Marisa. Vamos falar também de 2 assuntos complicados. A gente vai falar da crise nos hospitais, mas antes a gente vai comentar o caso difícil, né, da gente imaginar uma cena dessa. É um filme de terror, na verdade, né? Não só para a vida desse menino, principalmente, óbvio, para ele, para a família dele, um baque muito grande, mas para todo mundo que presenciou aquela cena horrorosa do menino de 11 anos sendo atacado por um tigre no zoológico da cidade de Cascavel, no Paraná, sendo que ele estava acompanhado do pai, na verdade, né, e de um irmão mais novo, um menininho também de 3 anos. A gente vai falar sobre esse assunto justamente para tentar explicar de quem são as responsabilidades, né? Quem deve ser processado ou não por isso, afinal de contas, começa o famoso jogo de empurra-empurra agora também, né, doutor Eduardo? De quem é a responsabilidade nesse caso? Regiane, esse caso é muito interessante. Primeiro, sob o ponto que tudo foi filmado, né? Eu acho isso. E hoje, com essa facilidade que as pessoas têm com o celular, então acaba registrando todos esses fatos. E esse fato, obviamente, foi registrado. Existe eu acho que existe 2 questões que devem ser levantadas aí, devem ser analisadas. Primeiro, sob o ponto de vista da responsabilidade do pai, tá? Obviamente, o pai, e a narrativa diz isso, porque o garoto não só brincou na jaula do leão, né, como também depois no tigre, só que o tigre, obviamente, acabou reagindo a uma provocação. É o instinto animal e é natural isso. Agora, o único que não dá para o pai é o tigre, né? O pai, na verdade, esse é um outro animal irracional, porque, obviamente, o que acontece? O pai tem o dever de cautela, o pai tem o dever de cuidado, né, o tempo todo, principalmente num espaço como esse, onde você tem felinos, onde você tem animais que podem reagir a uma provocação ou até uma brincadeira. Então, eu acho que, primeiro, a questão do pai. O pai tem responsabilidade, sim, na minha visão. Por quê? Porque, na verdade, ele tem o dever de cautela. O pai deverá responder. Isso eu acho que o delegado vai instaurar um inquérito e está previsto no Código Penal, lá no seu artigo 129 do Código Penal, que o pai tem o dever de cautela, o dever de cuidado. Se ele não tomou essa cautela, se ele não cuidou, obviamente ele acaba respondendo, pode responder um crime de lesão corporal, né, grave aí nesse caso. E aí você tem uma outra questão. E aí foi uma coisa até interessante quando o pai contrata um advogado para dar um posicionamento atribuindo a responsabilidade ao zoológico, que não deixa de ter também a sua responsabilidade, é óbvio. Então eu acho que primeiro o pai contratou advogado até para poder talvez amenizar a situação dele na esfera criminal. Porque a melhor defesa é o ataque, né? Eu acho que o pai dele está fazendo Só que eu entendo que os dois devem responder. O pai na esfera criminal, pela falta de zelo, pela falta de cuidado, e o zoológico pela negligência também. Por quê? Mesmo que tenha o cercado, mesmo que tenha esse espaço de proteção, tem que ter o segurança, que são seguranças do zoológico, que numa ação como essa, deve imediatamente afastar o garoto, repreender o pai. Então, na minha visão, os dois têm a responsabilidade. Responsabilidade civil, material, obviamente moral. Por quê? Porque permitiu que o garoto entrasse numa área restrita, né? Então, o zoológico, a prefeitura, neste caso, que administra o zoológico, tem a sua responsabilidade e, obviamente, de reparação dos danos materiais e morais. E o pai, por sua vez, também, que tem o dever de cautela, tem que responder, deve responder pela lesão corporal. Então, na minha visão, ambos têm a sua responsabilidade, cada um dentro da sua esfera civil e na esfera criminal. Entendeu? Mas ainda o pai não foi acusado oficialmente por nenhum crime, por enquanto, porque o delegado ainda está ouvindo todas as testemunhas. Inclusive, existem notícias que mostram algumas testemunhas dizendo que o pai encorajou o filho a ficar próximo demais da grade.
Né? O que pode ser um agravante para o pai nesse caso. Regiane, isso é o que configura, porque o que acontece, apesar de nós termos tão somente essa imagem dele brincando na jaula do tigre, houve relatos de que ele também teria brincado na jaula do leão. Tem imagem dele na jaula do leão também. Tem também? Tem. Essa eu não vi, eu vi só do tigre. Então o que acontece? Então você, na verdade, você tem duas ações que o pai negligenciou. E o zoológico também negligenciou. Então o que acontece? Cada um tem que responder lá, a imagem de acordo... dele, a imagem dele brincando com o leão. Então por aí você percebe que... Olha a imagem. Então por aí você percebe que permitiu que o garoto fizesse isso, o pai. E o zoológico também permitiu. Portanto, ambos respondem cada um dentro da sua esfera, né, de responsabilidade. Mas o zoológico também se defende dizendo que ele está dentro das obras, de todas as normas que o IBAMA impõe para a exibição desse tipo de grande felino e tudo mais, que ele está respeitando todas essas normas, né? Aí a questão da segurança realmente você pontuou muito bem, eu acredito que deveria sim ter pessoas passando por ali, a segurança local alertando sobre o perigo de uma atitude como essa, já que a grade dá margem a esse tipo de transposição. Na minha visão é o seguinte, mesmo que o zoológico cumpra com todos os deveres, de acordo os regulamentos impostos pelo IBAMA, área de isolamento, né, de proteção, mas se você tem um agente e o agente é necessário justamente para que as pessoas não ultrapassem aquela limitação, a partir daí você tem responsabilidade, ou seja, qual é a responsabilidade? De zelar, de cuidar. Se o zoológico não cuidou de uma criança que ultrapassou esse limite, é óbvio que ela responde também. Então, por isso eu repito, ou seja, tanto um quanto o outro tem a sua responsabilidade, um na esfera penal e o outro na esfera civil e, obviamente, vai ter que indenizar, né? Eu acho que numa situação dessa, num parque como esse, o dever de cautela ele tem que ser redobrado. Redobrado por parte do zoológico e redobrado por parte do pai, obviamente, que o pai deveria ter verificado e ter tido o cuidado com isso, é óbvio. Tá vendo que ficar encorajando o menino a entrar ali. Está vendo que o garoto está brincando com o leão, verdade, é um absurdo. provocando. O animal, ele age pelo instinto, lógico, né? Ou seja, para ele... O único que não é culpado nessa história é o animal, né, na verdade. É o único que não é culpado, é o animal, obviamente. Primeiro que ele foi tirado, né, de visitação por um tempo, foi tirado do seu habitat para ficar ali por um tempo de castigo, a gente pode dizer assim. Só que aconteceram também alguns boatos através do Facebook, que eu acabei tendo acesso, dizendo que ele iria ser sacrificado. Pelo que a nossa produção apurou, é mentira, são boatos mesmo. Ele já voltou, inclusive, tem até informações aqui das pessoas, a Michele está sempre com a gente. Beijo, viu, Michele? Obrigada pela informação também. Diz que ele já voltou, né, a habitar ali o local destinado a ele, no zoológico, então ele já voltou ao contato ali com as pessoas, né? Foi ontem já tinham anunciado à imprensa a volta dele, a volta desse animal no zoológico, ou seja, então eu acho que essa é a questão, né? Ambos têm a sua responsabilidade, cada um dentro da tua jurisdição, da tua esfera e tem que responder mesmo. Vamos esperar, né? As cenas aí dos próximos capítulos. Bom, falando ainda em jogo de empurra-empurra, a gente vai mudar o assunto, né? Mas vai tentar apurar também de quem são as responsabilidades aí pela crise na saúde, que na verdade não é de hoje. Só que a gente consegue perceber um agravamento dessa crise ao longo aí desses últimos dias, as últimas notícias que a gente teve, com fechamentos de maternidades, com fechamento da própria Santa Casa aqui de São Paulo, que ficou fechada por 30 horas, por falta de dinheiro, por falta de condições de funcionamento, não tinha recursos, não tinha remédios, não tinha material para atender as pessoas, e aí muita gente acabou ficando na mão, milhares de pessoas deram com a porta na cara ali na Santa Casa. Só que aí, essa crise pontual aqui da Santa Casa, que na verdade não é pontual, uma crise já sistêmica, uma coisa que já acontece há muitos e muitos anos, acabou abrindo os olhos para outras crises de outros hospitais, de outras Santas Casas que também estão funcionando à míngua e lotada de dívidas. E é sobre isso que a gente vai falar agora, né, doutor Eduardo? O que acontece é o seguinte, primeiro, você não pode deixar de lado esse jogo de empurrar, né? Ou seja, porque quem é que na verdade abastece? Quem é que paga esses atendimentos
atendimentos das Santas Casas, né? De todas as Santas Casas, é o SUS. Ou seja, o governo federal repassa o dinheiro para o governo estadual e para os municípios e, consequentemente, eles repassam esse dinheiro, né? Eles fazem o pagamento dos atendimentos. Agora, há de se lembrar de que a tabela praticada dos repasses para essas Santa Casas é infinitamente inferior a um plano de saúde. Né? Vale lembrar que essas Santa Casas, elas são filantrópicas, elas não são públicas, elas são filantropias. Elas vivem de quê? Elas vivem do repasse do governo federal, repasse do governo estadual e municipal e, consequentemente, do atendimento dos planos de saúde. Né? Então, são entidades que não dependem exclusivamente, ou seja, não faz parte do poder público, entretanto, faz parte do atendimento público. Né? O pronto-socorro, por exemplo, todos esses pronto-socorros, eles, obviamente, atendem sem cobrar absolutamente nada e esse pagamento é feito pelo governo federal e pelo governo estadual. O que acontece é o seguinte, parece que existe um conflito entre o governo estadual, principalmente de São Paulo, e o governo federal, porque o Ministério da Saúde diz que repassou o dinheiro e o governo do estado, ou seja, a Secretaria de Saúde não repassou para a Santa Casa. Então, nós estamos diante de um empurro. Agora, vale lembrar, Regiane, de que, na verdade, as pessoas falam que gostariam de ter saúde padrão FIFA, né? Ou seja, de acordo, nós percebemos que, na verdade, nós não temos nenhum padrão. Ou seja, é sem padrão sem zero. Absolutamente nada. Né? Por quê? Porque essas Santas Casas, elas dependem de dinheiro, de recursos para poder sobreviver. Né? Sem esses recursos, obviamente, elas têm que fechar as portas. E depois você tem um problema também de gestão. Então, e eu acho muito interessante essa questão. Dinheiro para roubalheira tem, dinheiro para saúde não tem. Né? Então, esse é um problema emblemático, sistêmico, obviamente. Depende de uma série de outras questões, não adianta simplesmente o Ministério Público está até investigando essa questão se a Secretaria de Saúde de São Paulo repassou ou não repassou. Mas tem que ser investigado mesmo, porque o governo federal diz que passou. Ao mesmo tempo, o dinheiro não chegou no hospital. Parou aonde, então? O grande problema que todos os dirigentes das Santas Casas, aliás, a própria Confederação das Santas Casas alegam que o que acontece essas Santas Casas, elas pagam tributos, elas pagam impostos, elas têm os seus recolhimentos trabalhistas, né? Ou seja... Tem dívidas também. Tem muitas dívidas com os fornecedores, porque precisa manter o fornecimento para poder atender essas pessoas. Aliás, a Santa Casa fechou e o diretor disse que ela fechou por falta de material de atendimento. Né? Algodão, gases, injeção, medicamento. Então, obviamente... Só que a dívida gira em torno de 45 milhões só com os fornecedores. O governo do estado pegou 3 milhões para conseguir abrir em estado de emergência, a gente pode dizer assim. Esse dinheiro vai desaparecer rapidinho, 3 milhões. Vai dar para atender por um tempo e daqui a pouco vai acontecer de novo. Regiane, 3 milhões não dá absolutamente para nada. Por uma única razão. Mesmo porque já se anunciou que a dívida das Santas Casas, de todas as Santas Casas do Brasil inteiro, gira em torno de 15 bilhões de reais. Que foi mais ou menos o que custou todos os nossos estádios, né? Custaram os estádios. Um pouco mais, um pouquinho mais, mas é quase esse valor. Se tivesse, ao invés de ter construído os estádios, tivesse mandado dinheiro para as Santas Casas... Estava tudo resolvido. Que são quase 2.100 em todo o território nacional, obviamente elas estariam saneando o problema. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o governo federal e o governo estadual têm que resolver isso. Por quê? Porque o governo federal ajuda, por exemplo, os times de futebol, né? Ou seja, contribui, porque eles também recolhem impostos e estão com um problema, com tributos atrasados, problemas trabalhistas e daí por diante. As Santas Casas também. Agora, entre socorrer
socorrer os times de futebol e socorrer as santas casas, é óbvio que o governo federal e o governo estadual têm que dar privilégio, né, para poder socorrer as santas casas. E é isso, tem que injetar esse dinheiro para poder começar a sanear esse problema das santas casas. Bom, existem outras santas casas, além, claro, aqui da Santa Casa de São Paulo, que também estão passando por esse problema, mas tem alguns pouquíssimos exemplos de santas casas que não estão passando por dificuldades financeiras e a gente vai comentar sobre isso também daqui a pouquinho.